Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Aqui Tem Infra. Hoje a gente vai falar sobre inteligência, vamos falar sobre o Observatório Nacional de Transporte e Logística da Infra. A gente está aqui com a Superintendente de Inteligência de Mercado, a Lilian Campos. O observatório está fazendo 10 anos esse ano. A gente vai falar sobre isso, vai mostrar como funciona, vai mostrar como é feita a coleta de dados. E eu queria agradecer a sua presença, Lilian. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Oi, Mariana. Na verdade, sou eu que agradeço o convite. E falar do observatório é algo que está muito intrínseco na minha jornada aí dos últimos 10 anos de trabalho. E o observatório, como você bem disse, ele tem um marco muito importante no setor de transporte e logística. E este ano a gente completa 10 anos em operação. E você estava lá no começo, você está no observatório, você que montou, Isso. como é que foi isso? Para mim, eu digo que foi uma jornada muito relevante, muito significativa, porque eu fiz uma migração de carreira, né. Em 2014, eu recebi um convite de integrar a equipe da antiga empresa de planejamento e logística, a EPL, e fui, né, a pedido desse convite para atuar em alguns projetos de desenvolvimento tecnológico. Um destes projetos era a estruturação do observatório, né. E para mim foi logo, assim, uma reinvenção que eu fiz de conhecimentos, investi inclusive em formação profissional, né, concluí um mestrado já estudando os conceitos de observatório e nós ali começamos a dar uma nova abordagem, para o desenvolvimento dessa iniciativa. Ele começou como um projeto, depois ao longo do tempo ele se tornou uma unidade administrativa da EPL, uma coordenação, chamava Coordenação do Observatório, e a partir dali a gente começou a constituir uma equipe e abraçar uma série de iniciativas que eram iniciativas já estratégicas da empresa. Lilian, e para quem não conhece, por que que o observatório é tão importante? O observatório ele é um modelo de informações, né, ele é uma estrutura bastante versátil, transversal, interdisciplinar, ele reúne uma equipe, com múltiplos conhecimentos e ele tem o seu papel hoje social, né, nós temos aí a intenção de nos tornar efetivamente, né, uma visão de médio prazo já, o hub de dados e estatísticas do setor de transportes. A gente vê que existe uma carência muito grande ainda de dados no setor, uma assimetria de informações, possivelmente decorrente de vários anos que o setor de transporte teve ali no início dos anos 2000, ele passou por intensas transformações, né. Nós tivemos a extinção do GIPOT, que foi uma grande empresa de planejamento do setor, e ela tinha, digamos assim, um conceito também, de reunir dados e informações, ela tinha sistemas estruturantes do setor de transporte, então aquilo ali foi um primeiro movimento de transformação, depois com a criação das agências reguladoras, uma diminuição da máquina administrativa ali do ministério e com isso você começou a gerar o quê? Muitos dados setoriais, né, dentro do setor de transporte como se fossem subsetores e os dados deixaram de ter, digamos ali, sistemas integrados, né, você não tinha mais uma visão holística, uma visão sistêmica do setor, mas sim você tinha muitas visões operacionais de cada, digamos assim, setor ou função do sistema. Então era uma visão muito voltada a portos, outra visão voltada a aeroportos, outra visão para rodovias, ferrovias, e faltava essa visão sistêmica e integrada do setor. E o observatório, então, ele foi se desenvolvendo como esse modelo de informações para produzir, né, promover esse não só uma integração, mas atuar de maneira muito consistente no aprimoramento da informação, né, da qualidade, da confiabilidade das informações do setor e nos tornarmos essa fonte global de informações. Então, eu costumo dizer, se você for até o portal do observatório, na consulta base de dados, você ali vai encontrar, né, os principais, conjuntos de dados que contam uma história do setor. Então, a gente quer dar, né, essa visão transversal, multimodal, também conhecer todas as cadeias produtivas, o sistema ou o ecossistema em que o transporte hoje e a logística estão inseridos. Então ele tem esse primeiro papel que ele vem aí, digamos assim, cada vez mais, se
consolidando e com o passar do tempo, né, com essa, com uma relação e uma vinculação muito forte com as estratégias da empresa, inicialmente com a EPL, agora com a Infra nós fomos sendo posicionados como um motor bastante, significativo de promover os negócios da empresa, e aí até por isso que na Infra o observatório veio para uma área de inteligência de mercado, que a gente olha o setor de mercado para prospectar, né, novos, negócios, produtos, serviços, estudos, e aí tem esse outro lado do observatório, que ele então olha para os negócios da empresa, né. Vamos mostrar então como é que faz para acessar? Então, aqui nós estamos, né, no portal da InfraSA, né, rolando a página você consegue encontrar várias informações e aqui na parte de planejamento, quando você clica, você já abre o portal do observatório, né. Nós, decidimos, constituir, né, um portal exclusivo para o observatório. Esse portal ele foi lançado em 2018, né, nós fizemos aí todo um investimento para desenhar um portal, porque todos os observatórios que são fontes de dados, né, ou serviços globais de informação, eles têm o seu próprio portal, né. Então nós temos aqui um conjunto de painéis analíticos, a gente busca sempre dar, uma visão, né, de cada um desses subsetores do setor de transporte, como rodoviário, ferroviário, setor aéreo, aquaviário, trazemos informações sobre o planejamento integrado de transportes. Nós entendemos que o observatório, ele subsidia as atividades ou o processo de planejamento do setor, né, e temos várias aplicações, simuladores e também a nossa consulta à base de dados, né. Então o observatório ele vem com com um portal que unifica, né, os acessos à sua base de dados, né. E aí nós construímos uma árvore de informações que o usuário ele pode, navegar e encontrar aqui as informações, digamos assim, as mais relevantes ou que contam realmente uma história de como o setor de transportes hoje está operando, né, e todas as suas infraestruturas. Lilian, são muitos dados, muitos números. Como é que é feita Uhum. essa coleta de dados? Não, nós temos assim, uma área, né, dentro da nossa equipe da superintendência, que é uma área dedicada a fazer a gestão da informação e o ciclo de dados do observatório, e dentro dessa área nós temos uma unidade de aquisição da informação, né. Todos esses processos eles têm procedimentos, têm toda uma abordagem metodológica. No momento que nós estávamos ali por cerca do ano de 2016, 2017, nós definimos uma taxonomia, e isso significa que é uma linguagem que o observatório deve ter, com todos os seus conjuntos de informação, e a partir dessa taxonomia, nós temos ali procedimentos que são executados de maneira até diária, na busca das informações. Nós, fizemos vários workshops, várias jornadas nesse início, nessa época que eu citei, para a gente poder saber quais perguntas que o observatório tinha que responder. E a partir dessas perguntas nós fomos criando uma árvore de informações. Nossa, trabalho, né? Há 10 anos fazendo isso. Lilian, a gente tem também umas publicações periódicas no observatório. Eu queria que você Hum. falasse pra gente sobre elas. Sim, eu costumo dizer que as nossas publicações é a padaria do observatório. Então nós temos aí um cronograma anual, inclusive nós validamos e buscamos sempre trabalhar com temas e assuntos que estão ali muito, vinculados ou relacionados às políticas públicas, né, atuais, né, do no setor de transportes, até para a gente explorar ali melhor os fatos, né, visualizar tendências. E nós já completamos aí mais de 100 publicações, né, disponibilizadas para o setor. Nós temos publicações que são mensais, como é o caso do Panorama Transportes, temos boletins de logísticas que são estudos mais densos, mais profundos, né, a gente analisa uma série de fenômenos do setor, e temos também aquelas publicações que são anuais, como é o caso do Anuário Estatístico, que nós resgatamos, era uma publicação que o GEIPOD fazia anualmente, e aí desde 2017 nós ainda na forma da EPL, nós resgatamos, passamos a fazer essa publicação em parceria com o Ministério dos Transportes, e ele traz um conjunto bastante relevante de dados do setor. Nós, estudamos, né, ou apresentamos dados sobre cadeias produtivas, sobre as cadeias logísticas, a operação de cada um dos subsetores do setor de transportes, olhamos também toda a parte de sustentabilidade
sustentabilidade ambiental, e a partir do lançamento do Anuário Estatístico, que hoje ele está em painel analítico e também numa publicação que pode ser baixada no formato de PDF, e também todos os datasets que vão no Anuário Estatístico você também pode baixar, juntamente com as notas metodológicas. Nós desenvolvemos uma outra publicação que chama Diagnóstico Logístico, porque o anuário ele é bastante objetivo, com indicadores, com gráficos para mostrar ali como aquele fenômeno do setor está se comportando, e aí no diagnóstico a gente faz uma análise. Então, é uma publicação também bastante densa e que nós fazemos sempre recortes dos últimos 10 anos do setor, né. Hum. Então esse ano a gente vai fazer uma análise que vai pegar os últimos 10 anos ali, mais ou menos de 2014 até 2024. Além disso, também tem os artigos técnicos. Isso, nós temos artigos técnicos, nós notamos que seria bastante interessante se nós conseguíssemos pegar ali temas para ser explorados de maneira bem objetiva, é uma publicação, curta, ela é bem enxuta, né, mais ou menos assim, a gente leva sempre de 4 a 6 páginas, mas ele pega um determinado tema e faz ali uma análise, que consegue já posicionar bem o leitor sobre aquela situação. Nós estamos agora com uma série que são das commodities, né. A gente está pegando cada uma das principais aí commodities do Brasil, né, e fazendo um recorte em um estudo sobre o comportamento daquela commodity hoje, olhando principalmente a sua produção e a sua logística. E Lilian, agora aproveitando que a gente está no Mar Amarelo, eu queria que você falasse para a gente sobre o painel de segurança viária, porque ele foi lançado no ano passado, mas já é uma referência, né. Isso, o painel de segurança viária, né, aqui dentro do site do observatório nós podemos acessá-lo, né, a partir aqui do link de segurança viária. Eu vou abrir ele aqui numa página maior, e esse painel ele está dentro de um compromisso, tá, que a Infra-SA fez do Pacto pela Segurança Viária, né. Foi um compromisso, fruto de um acordo de cooperação técnica que envolveu, cerca de 11 entidades públicas e privadas, e o compromisso da Infra-SA, obviamente, além de trabalhar pela conscientização de um trânsito seguro, né, e de incluir em todos os seus estudos, projetos, planejamentos, todas as ferramentas ou, digamos assim, as metodologias e os conceitos de como implementar um trânsito seguro, nós também trouxemos esse compromisso de desenvolver um painel que servisse como uma ferramenta para poder proporcionar um diagnóstico e um comportamento de como está hoje, o trânsito, como os sinistros de trânsitos estão no Brasil, né. Nós olhamos tanto aquelas rodovias que são, concedidas, né, que são administradas pelo privado, como também as de administração pública. Então assim nasceu esse painel da segurança viária. Os dados que nós temos aqui nesse painel, eles são todos dados, de fontes como a Polícia Rodoviária Federal, que é hoje a entidade que faz a fiscalização de trânsito nas nossas rodovias federais, mas temos também dados que são do DENIT, né, Uhum. principalmente dados vinculados aos volumes de tráfego, né. Então nós podemos observar, um painel que trata aí dos sinistros, que são as ocorrências de trânsito, a gente pode ver esses dados tanto para, aquelas rodovias que são concedidas, né, como é que é o comportamento dela, e as que não são concedidas, que são aquelas que estão sobre a administração pública. Desenvolvemos também indicadores, né, esse trabalho do Pacto pela Segurança Viária, ele foi liderado, né, pela ABCR, pelas melhores rodovias do Brasil, e a Infra-SA, juntamente com a NTT também apresentou várias contribuições, nós desenvolvemos esse painel que tem indicadores, né, de sinistralidade, tanto por ocorrências como por vítimas, né, nós conseguimos ver no mapa, inclusive, todas as concessionárias, né. O usuário ele pode fazer comparativos, né, comparativos entre, determinados trechos, né, com filtros, né, então você pode fazer seleções, né, que aí por meses, né, você pode: "Ah, eu quero comparar um comportamento de um mês específico com um outro que está num outro mês, numa outra região". Então ele consegue fazer aí várias comparações, e nós criamos também algo,
que leva ali, digamos assim, que busca sensibilizar, quem está hoje administrando esses trechos. Nós criamos um ranqueamento, e aí você consegue, né, perceber quais são aqueles trechos que estão com um índice mais alto ou mais baixo, né, se aquele trecho é um trecho administrado por uma empresa concessionária ou se ele é de administração pública. Então, na hora que aquele administrador, né, do trecho da rodovia, percebe como está a sua classificação, ele pode se sensibilizar e fazer alguma ação específica, né, seja de conscientização, seja de melhorias de pavimentação ou de sinalização ou daquele trecho que tenha que ter uma intervenção física, né. E aí é dessa forma que o observatório ajuda na prevenção do trânsito, na prevenção de acidentes? É, o observatório o tema de sinistros, né, de trânsito, ele é um tema muito, digamos assim, que já vem sendo estudado de maneira periódica no observatório, né. Nós temos já algumas publicações, nós fizemos inclusive um boletim de logística que analisou a qualidade dos dados, porque algo que é bastante, digamos assim, complexa atualmente, é você conseguir fazer uma homogeneização dos dados. Nós já tivemos vários avanços, várias melhorias, né, mas hoje a gente ainda consegue, digamos assim, ter alguns desafios para conseguir fazer a gestão dessa informação. Então o observatório ele vem, atuando como um indutor na melhoria desses conjuntos de informação, participando em diálogos, em debates, em acordos de cooperação técnicas, fazendo essas publicações, disponibilizando, dados por meio de painéis analíticos, além desse painel do específico da segurança viária, nós temos dados sobre sinistro de trânsito também no Panorama Transportes, então nós acompanhamos isso mensalmente, temos recortes de análises no diagnóstico logístico, no anuário, então o observatório ele faz determinadas provocações e participa com outros órgãos, né, dessas discussões para a gente conseguir aperfeiçoar e dar mais confiabilidade dos dados. Porque, como o sistema de trânsito ele é composto por vários, digamos assim, intervenientes, você tem instâncias que são federais, estaduais, municipais, e em todas essas instâncias você tem registros de sinistros de trânsito. Além das instâncias públicas, nós temos também o privado. A própria operação das rodovias concedidas, as concessionárias também fazem registro. Então, se esses registros não estiverem, digamos assim, com a mesma, atuando no mesmo dicionário ou no mesmo metadado, eles vão acabar representando situações distintas. Então, é muito importante a gente atuar nessa homogeneização para que os dados possam ser comparáveis e a gente realmente perceber qual a situação atual, da sinistralidade ou dos sinistros de trânsito no Brasil. E eu soube que tá vindo uma novidade aí no painel. É, nós estamos trabalhando com algumas, novas, né, soluções, interfaces. A gente tem feito uma pesquisa, que já vem aí com mais de um ano, sobre como a inteligência artificial pode atuar na preservação de vidas. Então a gente tem, uma aplicação, hoje ele é a gente chama como um MVP, é um pequeno protótipo, mas nós estamos aí, estudando, já temos, alguns modelos de inteligência artificial que foram desenvolvidos para a gente, perceber como a inteligência artificial pode ali atuar com predições, né, e com, digamos assim, sugestões das melhores rotas, que são aquelas melhores rotas no entender de que tem o menor nível de sinistralidade para o usuário condutor, né. Vai ser mais voltado para o usuário. Mais voltado para o usuário final. Hoje nós observamos as rodovias federais, né, nós temos sim a intenção de depois observar outras, rodovias com administração estadual, né, temos aí um trabalho que a Senatran faz com o Renaeste, que ela vai estar fazendo toda essa integração de dados, né, que depende dos Detrans estaduais, mas o foco é o usuário final mesmo, aquele condutor, né, que está ali, que precisa de uma viagem, né, de um deslocamento para atender algum anseio seu, seja particular, privado ou seja de trabalho, de negócios, né. Agora, nesses 10 anos trabalhando no observatório, tem algum dado que te surpreendeu, que chamou sua atenção, que você não esperava? Olha, tem tratando
inclusive especificamente sobre segurança viária, né. A gente tem nos surpreendido sim com alguns dados, né. Nós temos feito essa campanha do Maio Amarela, que é uma campanha internacional que já vem aí que foi inclusive começou, né, iniciou com a conscientização que a ONU, decidiu fazer, muito importante, porque, sinistros de trânsito, né, eles já são um problema de saúde pública, né. Eles já são a oitava causa, né, de óbitos no Brasil, e o Brasil hoje, infelizmente está em rankings que não são rankings que nos dão orgulho, né. Ele no ranking mundial de fatalidades no trânsito, ele ocupa o terceiro lugar, atrás de Índia e China, né. Então nós precisamos fazer muitos trabalhos de conscientização. E o que nos surpreendeu nesses últimos anos, embora a gente tenha percebido uma linha de tendência de queda, uma diminuição de sinistros e de fatalidades, o que nós percebemos é que os sinistros eles estão cada vez mais fatais, são muito contundentes, né, a gravidade das lesões estão cada vez maiores e nós percebemos um comportamento em 2024 em que nós tivemos um aumento da quantidade de sinistros, né. Então tinha uma linha bastante clara de redução que estava vindo ali de 2018 até 2023 e o ano de 2024 ele teve um crescimento, né, e voltou a se posicionar mais ou menos entre 2017 e 2018 falando de estatísticas, né. Então é um fenômeno que nos surpreendeu, é um fenômeno que precisa ser estudado e entendido, para que a gente possa efetivamente saber e propor, né, ações em políticas públicas, seja em fiscalização, né. Por que que se cresceu o sinistro? Porque nós estamos tendo um aumento de tráfego, nós temos mais veículos, né, automóveis, motociclistas, o que nós estamos percebendo é que está tendo muito sinistro envolvendo motociclistas, ciclistas e pedestres, que são aqueles mais vulneráveis no trânsito, né. Então a gente tem que compreender por que que isso está acontecendo. Existem alguns estudos, Mariana, que tratam do comportamento e do psicológico do condutor. O que muito nos surpreende também é que existem alguns acidentes que são sinistros, né, desculpe, que são fatais em rodovias que estão duplicadas, em rodovias em dias que estão com condições meteorológicas muito favoráveis durante o dia e os acidentes são mais, os sinistros são mais contundentes, né, são mais fortes, levam a mais fatalidades. E assim, existem alguns estudos, inclusive, artigos científicos, que dizem que é porque o condutor, naquela situação, um dia, digamos assim, perfeito, né, claro, sem chuva, sem neblina, uma rodovia muito bem pavimentada, com condições boas de sinalização, ele se sente mais confiante na sua condução e essa confiança leva a uma imprudência, a você, ultrapassar os limites de velocidade, né, quanto a velocidade é um fator, assim, crucial e determinante sobre a dimensão da fatalidade, né. Existe ali tem o princípio da inércia, tem a transferência de energia cinética e quanto mais veloz, quanto maior for a velocidade que o condutor estiver, maior será ali, digamos assim, o sinistro, né, as lesões que ele vai sofrer, né, e não só de aspectos externos, mas principalmente dos aspectos internos. Então o condutor ele acaba, às vezes, se sentindo, né, mais confiante, as condições estão ótimas e aí ele se Relaxa. torna imprudente, né. Então ali, muito uso de celular, né, desatenção dentro do veículo, não atender para as leis, né, o que está ali nas leis do trânsito do nosso código, né, então fazer ultrapassagens em locais indevidos, né, então assim, é uma série de os sinistros eles são na verdade uma conjugação de fatores, né, você nunca tem uma única causa, né, inclusive no registro da Polícia Rodoviária Federal você tem uma principal causa e tem outras causas que são associadas, né. Então existem todas essas relações aí que acontecem, né, para acontecer o sinistro, né, acontecer aquele muita literatura antiga usava o termo acidente, mas a literatura atual, todos os estudos recomendam que nós tratemos como sinistro, né. Então, Lili, eu vou pedir para você assinar aqui o nosso capacete. Todos os convidados que vêm aqui deixam
deixam registrados que vêm aqui. Nossa, que orgulho e privilégio estar fazendo parte desse time e poder deixar aqui, né, o meu nome. Eh, Vamos lá, botar a data também. Bota, deixa marcado o dia que você veio. Vou escrever ONTL aqui do lado. É um orgulho, né, Lilian? Um orgulho, cada vez mais nós estamos sendo aí considerados, lembrados, né, participando sempre das principais ações e iniciativas que a Infra-SA, o Ministério dos Transportes tem feito, e o que nós queremos é isso, é provocar discussões, ser um ambiente também de reflexão crítica, subsidiar o processo decisório, né, eu sempre falo que, não só falando do nosso observatório, mas estruturas de observatório como um todo, eles nasceram muito não só para divulgar informações, mas para produzir indicadores e subsidiar os processos decisórios. Lilian, eu queria agradecer a sua presença. Muito obrigada por ter tirado o tempinho da sua agenda, que é muito cheia para estar aqui, e parabenizar, você que está desde aí que iniciou esse projeto e está tocando até hoje. Agradeço, mas os parabéns são para toda uma equipe. Cada um da nossa equipe tem ali um papel, e o que eu tenho que também agradecer e fazer menção é que a gestão, da Infra-SA, inclusive o nosso diretor-presidente, o doutor Jorge, ele participou, ele já foi aquele diretor presidente que promoveu o lançamento do observatório, né, em 2018, e de lá para cá nós temos nos tornado uma iniciativa cada vez mais sólida, né. Então todos os diretores da Infra têm sempre, digamos assim, sido patrocinadores, né, da nossa iniciativa, e agradecer a toda a equipe também do observatório, da nossa superintendência, que atua com bastante, amor à causa, né, acredita bastante. Agradecer também a equipe da associação da assessoria de comunicação social, que também sempre lembra de nós, sempre está ali com um pedido da gente para a gente gerar conteúdo, né, conteúdo vinculado às discussões que estão aí no setor. Também queria agradecer a sua presença, que acompanhou a gente até aqui. Espero que você tenha conhecido um pouco mais sobre o observatório, esse produto que é referência e tão importante não só para a infra, como para o setor. Tchau.